Erev Tov, um super boa noite para todos vocês que estão conosco nesta noite expressiva. Muito obrigado por você estar aqui. Mande o seu superchat. Fale conosco. Agora nós temos superchat, né? Que legal, né? Um ranking, né? Então manda aí no ranqueamento aí um superchat para participar conosco aqui, fazendo seu comentário. É um prazer ter você aqui conosco nessa noite. Muitíssimo obrigado. Ok? Hoje, minha gente, que coisa legal. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito polêmica, muito legal. Não é que seja polêmica, mas é bastante especial. Não é? Muito bacana. Vamos lá, minha gente. Hoje, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, na folhinha comum, Juliana Gregoriana, já estamos no meio do ano, né? 6 de Tammuz, 5.785, da folhinha hebraica, ok? 5.785 a partir de Adão. Que legal, a partir de Adão, né, de Chão. Muito bacana. Hoje na história judaica, o que nós temos hoje na história judaica? Hoje nós temos o resgate de Entebbe, em 1976. Mais de 100 judeus ameaçados de morte, feitos reféns por grupo terrorista árabe terrorista no aeroporto de Entebbe, Uganda, foram resgatados pela Força de Defesa Israelense numa das missões de resgates mais ousadas da história. Isso se deu em 1976. Interessante, né? Bom, nós estamos na quarta aliá da Parashá Hukat, ok? Está no livro de Bamidbar, ok? Que é o número de números, no capítulo 20, 14 até 20, 21, ok? Os salmos de hoje, os salmos para serem que foram lidos hoje, é os salmos 35 até o 38, ainda dá tempo. O Tânia, quem está estudando o Tânia diariamente, o Sha'ar Ha'ilhot V'Ha'emunar, né? Sha'ar Ha'ilhot V'Ha'emunar, o final do capítulo 12. E nós agora vamos passar para um assunto interessante. Vamos passar para um assunto interessante. Conosco, como nós sabemos que é papo reto, algumas pessoas já me avisaram que vão assistir a gravação por um motivo ou por outro, mas estamos todos aqui. Muito bom, muito obrigado. Fábio Lima, um superchat, olha que legal, do Fábio. Shalom, muito obrigado, Fábio. O pessoal está entrando, o pessoal está chegando. Estamos bem no comecinho, graças a Deus. Vão chegando, vai compartilhando, não deixe de compartilhar, porque aí tá até tendo relevância, tá vendo? Nós já ganhamos até um chatzinho, né? Um superchatzinho aí, nós já ganhamos um superchatzinho. Isso é muito importante para a gente. É sinal que o canal começa a ter uma certa relevância. Mas nós precisamos que ele tenha mais relevância para chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir Torá. Isso é de suma importância para a vinda de Mashiach, para que Mashiach venha. Nós estamos contribuindo para a vinda de Mashiach. Isso é muito importante. Legal? Bom, minha gente, vamos então fazer o que nós fazemos sempre, né? Vamos começar aqui a fazer o nosso meio de campo, nossa introdução, para nós podermos entrar no assunto, para nós entrarmos no assunto principal, tá bom? Para a gente entrar no assunto principal, vamos começar o meio de campo. Bom,
do terceiro dia até o sétimo dia, esse período ele é chamado de Shiva, ok? Ele é chamado de Shiva. É um período em que a alma, depois do terceiro dia, de ter zanzado para lá e para cá e tudo, ela senta-se sobre a sepultura e chora. Ela chora muito pela separação do corpo da alma, ela está ali enlutada, triste. É um período em que ela está muito ligada ainda às coisas físicas. Muito ligada à coisa física. Agora fica legal. Agora vai ficar legal. Pois não, hoje tem pergunta, né? E ficar hoje já está quente ali, ó. Olha lá, quente ali, olha lá. É só os que estão grudados com as coisas materiais ou todos os... Não, todas as pessoas, independente de ela ser sadik ou não, esses 4 dias depois do terceiro dia, tá? A corpo ainda está se acostumando com a ideia. Então ele está sofrendo. Caramba, eu morri, agora o que vai ser de mim? Então são 4 dias de enlutamento do corpo. Aí vai chegar no sétimo dia. Pode ir lá e volta que eu vou áudio aqui. Ela tem um tanto de pergunta. Ricardo tem um tanto de pergunta. Ela foi ali e vai voltar. Muito, muito legal. Ela tem um tanto de perguntas. E nós vamos ajudar nessa caminhada lá. Vamos aqui. Vamos embora. Então, quando chega o sétimo dia, alguns anjos que lidam com a purificação da alma pegam essa alma, vão lá atrás dessa alma, buscam essa alma, ok? Buscam essa alma e a levam até aonde ela estiver, porque às vezes ela não está ali só sentada no túmulo, que às vezes tem muita lamentação, mas aí ela vai ser levada até o túmulo e colocada de pé sobre a cabeceira do túmulo. Ela vai ser colocada em pé sobre a cabeceira do túmulo. Já repararam que esse período, quem viu, quem vai até o cemitério nesses dias, e o cemitério já não tem a lápide, aquela coisa toda, a pessoa já coloca lápide, mas a pessoa que é colocada de maneira normal, tá? O cemitério comum, você vai ver que a sepultura afunda. A sepultura afunda o sétimo dia. Por que é que ela afunda o sétimo dia? Porque ali está o corpo, a alma da pessoa, então, o corpo está lá embaixo, né? Largadíssimo, né? O corpo está lá embaixo. Então é colocado ali a alma sobre a cabeceira do seu túmulo. Tá? 4 anjos, 4 malari, ok? 4 malar, tá? É um conjunto de malari. Eles estão ali em volta dessa pessoa. Bom, e eles agora vão começar a fazer uma purificação. E eu vou explicar isso direitinho. Tá legal? Tem um anjo que é supervisor disso. Tá? Ela voltou, sentou ali. Ela já está quente, ela está quente. Então, na cabeceira, está a pessoa e os 4 anjos em volta. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Por que é que a alma é colocada ali no túmulo, é juntada novamente ao corpo, porque ela vai ser juntada novamente ao corpo. Ela vai ser ligada novamente ao corpo. Porque Esse corpo tiver petrificado, se é podre. Não, ele está podre, está apodrecendo, isso aí é normal. Isso aí é o período de putrefação que começou. Independente disso, a alma vai se ligar de novo ao corpo e começar a sentir o corpo. A alma começa novamente a sentir o corpo, não entrar nele,
mas sentir o corpo. O que acontece com o corpo, a pessoa começa a sentir. O que acontece com a pessoa. Ela Diga já lá. falou o nome? Não, ainda não. Eu tenho que explicar antes. Eu tenho que explicar antes. Ela tá quente, ela tá Então quer quente. dizer que são 5 anos. Sim, 4 em volta da E pessoa. as tiras que tá E aqui? o anjo principal, que não é só essa função dele, tem outras funções. Essa é uma das funções dele, ok? Como é que esse anjo, esse malarish, como é que esse malar se chama? Esse malar se chama do mar. Malar do mar, anjo do mar, tá? Inclusive, uma curiosidade, do mar é o nome de um dos filhos de Ismael. Uma curiosidade interessante, né? Mas, e o que significa do mar? Diga. O nome desse anjo é o mesmo nome De um dos filhos. O judeu tem o hábito de colocar o nome dos filhos em alguma espiritualidade. Não só judeu, normalmente o semítico, ele faz isso. Todo semítico, ele faz isso. Ele coloca o nome dos filhos e tudo para que essa criança receba algum tipo de influência, tá? Essa criança vai receber algum tipo de influência. Agora, por que presta atenção, isso é muito importante. Por que vai juntar agora, depois de 7 dias, caramba, vai juntar, a alma vai começar a sentir o corpo novinho. Por que cargas d'água isso acontece? Qual é a razão, motivo ou circunstância que vai levar essa alma a sentir novamente o corpo? Por que isso acontece? Então vamos uma explicação simples. Vamos lá. Tem uma parábola judaica dos sábios que eles contam a seguinte parábola. E ela vai explicar o motivo, tá? Ela vai explicar o motivo por que o corpo vai juntar novamente, vai sentir ali a alma novamente. Agora vamos lá, a explicação, para vocês entenderem direitinho como é que funciona essa purificação. Vamos lá. Eu quero passar detalhes para vocês, se não ficarem assim, né? Então são detalhes, tá bom? Vamos lá. O que os sábios dizem? Os sábios dizem nessa parábola o seguinte: havia um comerciante que precisou de fazer uma viagem, mas não tinha quem tomasse conta do pomar para ele. E ali, nas imediações, estava um cego e um coxo, um aleijado. Um aleijado e um cego. Então, o dono do pomar disse, bom, pelo menos para olhar, né, o meu pomar, eles dois podem ser contratados. Então, ele falou com eles, olha, vocês vão tomar conta do pomar para mim. Aí, tá bom, vamos tomar conta do pomar de macieira, maravilhosas macieiras que tinham, eram maçãs maravilhosas, ok? Fantásticas as maçãs, e tinham, pode ser uva também, tinha problema ser uva, mas o importante estava lá, estavam tomando conta daquele pomar. Então, ele foi viajar, tá? Ele foi viajar, feliz da vida, que tinha alguém tomando conta. Muito bem. O aleijado, ele olhou para o pomar e falou para o cego: que maçãs, que frutas maravilhosas e apetitosas são essas. O cego disse, bom, eu não posso ver. Então, para mim, eu posso até sentir o aroma. Eu sinto o aroma. Mas para mim, eu não posso ver, eu não posso aquilatar isso. Mas o aroma é gostoso, realmente o aroma é fantástico. Então, o cego teve uma ideia. Ok? O cego falou, olha, se a gente pudesse usufruir pelo menos de uns 2, 3 frutinhos, ninguém vai se importar. Se a gente comer 2, 3 frutinhos, é um pomar grande demais, ninguém vai se importar, não. Então, o cego falou, bom, eu não tenho como pegar fruta,
né? Mas se você subir nas minhas costas, você sobe nas minhas costas, eu coloco você aqui na minha, sobe aqui, nós vamos lá, você me guia o caminho, nós vamos no pomar, pegamos a fruta que nós queremos comer e comemos a fruta e pronto, tá? 1, 2, 3 frutas, não tem problema. Vamos lá comer essa fruta. Muito bem. O que acontece? Esses dois, se aproveitando dessa condição, o aleijado em cima do cego, ok? Foram até o pomar, começaram a comer as frutas. Só que as frutas estavam tão maravilhosas, tão gostosas, apetitosas, extraordinariamente deliciosas, que eles não resistiram. Comeram 10, comeram 20, comeram 30, e como o moço estava demorando, eles foram comendo fruto. Eles foram comendo fruto durante o tempo todo, o dia inteiro comendo fruto, o dia inteiro. Bom, o que é que acontece? Quando chega o dono do pomar, ele fala, que é isso? Tem fruta demais, comeram fruta demais aqui, porque mexeram no meu pomar e disseram para eles assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aí o cego disse, olha, eu não sei, eu sou cego, eu não sei nem para que direção fica esse pomar, para mim, não sei. Já o aleijado disse, bom, eu não consigo andar, então não tem como ir lá, né? Estava ali. E disse, não, isso aí não tem como. Então o dono do pomar falou, então muito bem. Ele pegou e colocou um sobre o outro, colocou o cego de baixo e o aleijado em cima do cego e falou, foi assim que vocês pegaram e comeram as frutas de maneira desrespeitosa. Foi dessa forma que vocês fizeram. E os castigou. Ok? E trouxe sobre eles o castigo merecido. Tá? Trouxe para eles o castigo merecido. Bom, por que eu contei essa parábola? Porque assim como o cego e o aleijado praticaram a iniquidade, assim é comparada a nossa alma. Nosso corpo, ele é cego. Ele é cego. Nosso corpo é cego. Tá? Nossa alma animal, ela é cega. Mas a nossa essência espiritual, ok? Nossa alma, nosso corpo é cego, mas a nossa alma enxerga o mundo espiritual. E a nossa alma, ela não anda sozinha, ela precisa do corpo. Porque somente aqui no Malhut, somente aqui nesse mundo físico é que nós podemos fazer alguma coisa. Somente aqui no Malhut se pode fazer alguma coisa. Não se pode fazer alguma coisa que não seja aqui no Malhut. Ok? Então, a alma precisa do corpo e o corpo precisa da alma. Assim, nesse julgamento inicial, é necessário que estejam novamente o corpo e a alma ali representados. E o que acontece? Vamos lá agora. Eu vou falar primeiro um bocadinho sobre o anjo do mar, ok? Quem é esse malar, tá? Quem é esse malar do mar? Ele chama do mar. Quem é ele? Tá? O malar do mar é uma figura mencionada em algumas tradições judaicas e textos místicos, como o malar da morte, o anjo da morte. Ele é um dos anjos, tá? Ou um dos responsáveis por supervisionar as almas após a morte. O nome Dumá deriva do hebraico Dumá, né? Que significa silêncio. O símbolo apropriado, claro, é apropriado para o mundo dos mortos, onde reina o silêncio eterno. Qual que é a origem desse significado? Vamos dar uma olhada nisso?
Malar significa anjo, tá? É uma tradução mal feita para anjo. Anjo é uma tradução mal feita de Malar, tá? Que é mensageiro em hebraico. Dumá é associado ao silêncio e à escuridão e aparece em textos como o Talmud e várias outras literaturas rabínicas aonde nós fomos buscar esse material. Ele é descrito como anjo que guarda os mortos e pune as almas dos ímpios. Ok? Muito bem. Ele é o guardião ali das almas que estão ali reservadas, né, para o juízo, e essa é uma série de eventos que acontecem, que nós vamos começar a falar detalhes dela agora. Então, qual que é o papel do Malar na tradução judaica? Dumá é frequentemente citado como guardião do Sheol, o lugar dos mortos. Em algumas interpretações, ele lidera legiões de anjos que executam julgamentos espirituais, os cobradores de Deus. Apesar de sua associação com a morte, ele não é necessariamente maligno, apenas cumpre uma função divina. Ok? Ele guarda ali as almas dos mortos. Ok? Os justos, veja bem, vai passar um processo depois do 7º dia, que eu vou falar para vocês também, e esses vão para o Jardim das Almas. As almas, outras almas, depois de purificadas, vão aguardar, passando pelos processos de purificação, e quem fiscaliza isso, quem verifica e gerencia isso, é o anjo do mar. Na tradição judaica, acredita-se que cada anjo tem uma função específica. E Dumá seria o responsável por manter ordem no mundo espiritual dos falecidos. Ele também aparece em algumas obras da literatura apocalíptica como uma figura que anuncia o destino das almas. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, já nós vamos ver a respeito disso. Vamos lá. Nós temos, inclusive, falado aqui no nosso encontro sobre isso. E nós vamos falar um bocadinho sobre essas origens de tudo isso que está acontecendo. Vamos lá. O que acontece após o 7º dia? O Talmud, minha gente, ele ensina que a alma permanece próxima ao corpo durante os 7 dias após o falecimento, chorando pela separação. Esse período é chamado, marcado por intenso luto dos familiares e também por uma transição espiritual dessa alma. A tradição vê esses dias como uma oportunidade para reflexão e conexão entre o mundo físico e espiritual. Não do morto, ele já está ali, já está destinado. Estou dizendo nós vivos. Durante os 7 dias de luto, nós devemos fazer uma reflexão, como diz ali o livro do Kohelet, que é Eclesiastes. Bom, tem um julgamento agora na sepultura. Vamos lá. Essa é a parte que mais importa para Rivka. Rivka gosta muito dessa parte. E que nós vamos detalhar para vocês agora. Algumas fontes místicas, como o Zohar, sugerem que após os 7 dias ocorre um julgamento espiritual, onde a alma é confrontada com as suas ações na vida. As ações praticadas em vida são confrontadas ali, nesse julgamento da sepultura. A ideia de que a alma retorna ao corpo para esse julgamento é simbólica e representa a revisão da vida terrena e o impacto dessas ações sobre o destino espiritual daquela alma. Eu contei a história para vocês do aleijado sobre o cego. E é isso que vai representar. Ok? Esse julgamento não é o mesmo que o julgamento final, de onde ocorre no fim dos tempos, e muito menos o julgamento que nós passamos toda noite no tribunal de anjos. Também não. Esse julgamento
segundo algumas crenças, ele é assim uma avaliação inicial, que determina se a alma precisa passar pela purificação, como Guénon, Kappa-Keller, Debutekever e outras coisas, tá? Ou se ela está pronta para ir para o Gan Eden. O que acontece então? Vamos lá, vamos falar de um dos julgamentos que se passa ali no túmulo. Um deles, tá? É um dos julgamentos que passa ali. Um dos julgamentos é ligados a Lashon Hara, a maledicência, a fofoca, ao pecado da língua. Ok? Um dos julgamentos tem a ver com isso. Aliás, é o primeiro, tá? É o primeiro. Quando aqueles 4 anjos pegam a alma, colocam na sepultura, então eles começam a afligir aquela alma. É como se fosse... Por que a alma tem que ficar de pé? Como é que ela fica de pé? É simbólico, porque a alma é um ser etéreo. Ok? A alma é um ser etéreo. Dizer ali que ela está de pé é uma forma de ligação entre ela e o corpo. Tá? É uma forma de ligação novamente. Porque o que o corpo vai sentir, ela também vai sentir. Como é que é o julgamento de quem são queimados? Essa alma sofre muito. Essa alma sofre demais. Primeiro porque essa alma vai ter que se fragmentar para o julgamento do Dumá. Qualquer alma passa pelo Dumá. Ok? Então, ela é fragmentada. A pessoa se sente fragmentada. Porque ela vai sentir o que o corpo sentiu. Dor. Ela vai sentir. Porque é a parábola que eu contei ainda há pouco. O aleijado sobre o cego. Os dois praticaram a ação. Então, os dois vão ser julgados. Não vai ser julgado só um. Porque vai julgar só a alma se a alma usou o corpo e o corpo usou a alma. Então, é os dois que vão ser julgados. Então, aquela alma vai sentir o que o corpo vai sentir. Então, ali o corpo fragmentado e a alma vai sentir tudo isso aqui. Por isso que a alma sofre demais quando é cremada. Tá? A cremação é algo que faz com que a alma sofra intensamente. A alma sofre intensamente com isso. Tá? A alma padece demais quando é cremada. Quando o anjo perguntar qual é o seu nome? Aí agora nós chegamos nesse aspecto. Vamos lá. Então, o primeiro julgamento é o de maledicência, porque é ligado à língua. Porque a língua é a primeira materialização que a alma tem sobre o corpo. Pensamento, fala e ação. Então, a primeira manifestação de materialização da alma é através da fala. É a primeira materialização. Então, o pensamento, fala e a ação é a consequência. Então, o primeiro julgamento é esse. Esse é o primeiro julgamento, é o da fala. Então, junto com aqueles 4 anjos, começa a afligir aquela alma. Eles vão afligindo aquela alma. Alguns comparam isso como se fossem chicotadas, como se fosse um couro, como se fosse uma agressão. É uma comparação, mas é uma aflição. Diga lá. É quando perguntar sobre o seu nome. Isso, eu estou na continuidade. Calma lá. Então, esses 4 seres vão perguntar: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? A alma, ela já passou uns 3 dias de confusão. Os outros dias com a lamentação do corpo, ela está totalmente confusa. A maioria das almas não vão lembrar o nome. A maioria das almas não vão lembrar o nome. Então elas estão passando por uma aflição sagaz, uma aflição terrível. Então ela está ali tentando... Até quando a gente está nervoso, você está passando um aperto, você se esquece de várias coisas relacionadas ao que acontece com você, tendo em vista a sua situação de padecimento. Quando a gente passa um certo aperto, quando a gente vai passar um certo aperto, normalmente a gente acaba esquecendo tudo. A gente acaba esquecendo até o nome. E é o que acontece com a alma nesse momento. Mas falar o nome da pessoa? Ela tem que lembrar o nome. Primeiro, exatamente. Primeiro, que ela agora já está no mundo espiritual. Ok?
Ela já está no mundo espiritual. Então ela vai se lembrar de outras vidas que ela já passou. Não é a primeira. Não é a primeira. Não é a primeira vez. Né? Essa alma não é uma alma primordial. É uma faísca da alma. Então essa alma já passou várias situações. Ela já passou várias situações. E essas várias situações que ela já passou vão fazer com que essa alma... Eu estou colocando aqui o outro coisa, minha gente, porque ele já deu 15 minutos de bateria aqui, ele desliga, ele resolve desligar e desliga. Então, ela já passou várias vidas. Como é que ela vai se lembrar? Ela não se lembra diretamente, ela fica confusa. Agora, meu nome foi Manel, foi Antônio, foi Joaquim. Então o anjo está ali, trazendo aflição e perguntando, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Bom, a tradição judaica nos dá a tradição judaica nos dá um macete para você não esquecer o seu nome. Ok? A tradição judaica nos dá um macete. Você chegar lá e não ficar sem saber qual é o seu nome. Nossa, a tradução dá um nome ali para você lembrar seu nome. Como é que é feito isso então? Vamos lá. Você deve pegar um versículo da Torá, um versículo da Sagrada Escritura. Aonde? Por que aqui está embaçado? Aqui está travado. Aqui está travado. Onde a primeira letra dali da Escritura é a primeira letra do seu nome. E a última letra do versículo, a última letra do seu nome. E você tem que primeiro transformar o seu nome tem que ser transformado em hebraico primeiro, traduzido para o hebraico primeiro, para depois você fazer gravar esse versículo. Por quê? Porque quando você grava esse versículo, a Torá se apega à sua alma, você não esquece a Torá. Vamos até mais adiante, num outro julgamento que tem, ok? Depois do Marpelar, ok? Nós vamos ver isso também. Então, ali, se a pessoa gravou o versículo, ela vai estar sempre com esse versículo acompanhando a sua alma, porque a Torá é eterna. Bobos somos nós de pensar que a Torá é física. Ela é eterna. Ela não é temporal, ela é atemporal. Então, ela vai se pegar a você. Quando você grava aquele versículo, sua alma vai se lembrar do versículo. E com isso os anjos, opa, para aí. A pessoa lembrou do nome. Oh, que legal, então agora a alma vai embora. Oxe, legal, né? Acabou, vamos. Não, peraí. Não é assim não. Porque no momento, Zé Maria, seja bem-vindo. No momento, parou, já sabe o seu nome. Só que, como você pode ter falado alguma maledicência contra alguma pessoa, você pode ter feito isso, alguma maledicência contra alguma pessoa, então os anjos vão continuar perguntando e afligindo aquela alma. Qual é o teu nome? 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 E essa alma tem que... Porque agora que eu estou apanhando agora, por qual motivo? Qual é o teu nome? E a alma vai ficar ali naquela aflição até que venha à mente dela, na purificação, o nome da pessoa de quem ela falou mal, de quem ela falou maledicência, de quem ela falou. Então ela vai ficar ali sendo afligida até que ela se lembre. Tem mais um detalhe agora aqui. Vamos lá num detalhe? Sempre tem um detalhezinho, gente. Mesmo que eu tenha que fazer uma segunda aula sobre os 7 dias, eu vou fazer, se precisar de fazer. Mas eu tenho que explicar detalhe. Eu não vou deixar vocês vendidos, não. Eu tenho que fazer os detalhes para vocês. Vocês têm que ver os detalhes. Os detalhes importam.
Por que os detalhes é que importam? Vamos lá para o que importa nos detalhes. Vamos entender por quê. E o que importa nos detalhes. Quando nós falamos de alguém, ainda que seja verdade, presta atenção nisso. É muito importante prestar atenção nisso. Quando você fala de alguém, ainda que seja verdade, todas as más ações daquela pessoa vêm para você. Passam a ser sua. E todas as boas ações que você praticou passam a ser dela. Ou seja, vamos lá. Você fez Torá, mitzvot, fez caridade, deu tzedakah, você se esforçou muito, mas você falou mal de alguém. Toda essa mística, ou se você falou mais de uma pessoa, é dividido entre as pessoas. E o mal das pessoas vem todo para você. Não é dividido, não. Vem tudo acumulado. E a bondade das É que é dividido entre as pessoas de quem você falou mal. Então, aí, o que acontece? Toda essa mística, toda essa bondade, toda essa tzedakah, estudo de Torá, vão para as pessoas de quem você falou mal. E todas as más ações daquela pessoa vêm para você, ou daquelas pessoas, vêm para você. Resultado. Você está cheio, sobrecarregado. E o anjo vai continuar. Teu nome, qual é o teu nome? Até você se lembrar do nome, para você passar por essa purificação. Isso não é castigo não, minha gente. E presta atenção, isso não é um castigo. Esse julgamento é uma avaliação, ok? É uma avaliação que vai determinar se você precisa passar pelo Guéhinom, pelo Cafa Keller, ok? Passar mais algum tempo depois ter que ver por outra ação, e etc. Então, é o início de uma avaliação. E uma purificação, tem que ser purificado. Você tem que ser purificado, ok? É muito importante ter essa visão. E outra coisa, o número 7 é um significado profundo no judaísmo. Ele representa a completude, um ciclo natural. 7 dias da semana, 7 anos, ciclo agrícola, 7 vezes 7, que dá 49, que é o período que se faz, os escravos são libertos, que é como é que chama? O jubileu. O 7º milênio que vai encerrar esse mundo é muito importante, tem um significado todo especial. Após esse ciclo, a alma entra em uma nova fase, a fase da purificação. Seja de descanso, de purificação, de preparação para o mundo vindouro, ela vai passar por uma transformação, ela vai passar por uma outra situação. Ok? Muito bem. Tem cada um, o judaísmo, ele tem uma crença única, mas ele tem as suas tradições. Tá? Eu vou contar para vocês algumas delas, para vocês entenderem algumas das tradições. Para o judaísmo ortodoxo, acredita firmemente na vida após a morte, no julgamento da alma e na ressurreição dos mortos. Isso é consolidado. Após a morte, a alma vai passar pela avaliação espiritual, suas ações vão ser pesadas, e isso nós vamos ver ali no livro de Daniel. Nós vemos ali que o rei está sendo pesado, e é escrito na parede dele, tekel parzinho, quer dizer, pesado, você foi na balança e foi achado em falta. Tá? Nós todos vamos ser pesados. Tá certo? Então, passa por essa avaliação. Ok? Passa por essa situação. As ações são pesadas e ela pode ir para o Gan Eden, que é o paraíso, ou para um Guéhinom, que é um tipo de, vamos chamar de purgatório, para facilitar o raciocínio.
Tá? Só para facilitar o raciocínio, porque não é um purgatório, mas é só para facilitar. O julgamento é visto como justo e divino, e a alma pode passar por purificação antes de alcançar recompensa eterna, mas ela tem que passar por purificação. Ou ela vai passar por purificação para conseguir ter méritos para reencarnar. Ou ela vai passar pela purificação, por várias purificações, e até mesmo ela passa por uma purificação para ser absorvida. A alma que vai ser absorvida, ela tem que passar pela purificação também. Vamos lá. No judaísmo conservador, tá? Compartilha muitas crenças do judaísmo ortodoxo, mas com mais abertura à interpretação simbólica. Tá? Acredita mais no simbolismo do que está sendo dito. O julgamento da alma pode ser entendido como uma metáfora para o legado espiritual que a pessoa deixa. Acredita na ressurreição e no Olam Abá, que é o mundo vindouro, mas com menos ênfase do que na descrição do judaísmo ortodoxo. O reformista. O judaísmo reformista. Tem um judaísmo reformista. Tá? Tende a ver o julgamento da alma não como uma forma literal, mas focando na memória e no impacto ético da pessoa. Tá? Muitos reformistas não acreditam em mundo além túmulo, mas sim que a alma continua viva através de ações e lembranças que deixou. A ideia de julgamento é mais filosófica, o que fazemos em vida e o que define a nossa eternidade. Assim entendem os reformistas. No judaísmo místico, cabalista, ok? Mais ligado ao Rabat, a alma a Kabbalah oferece uma visão rica e complexa e a alma passa por vários estágios após a morte, incluindo o julgamento, a purificação e a possível reencarnação. Ao Gilgul, que é o Gilgulim. O julgamento pode envolver partes da alma que precisam retornar à Terra para completar a missão, tá? Que é o Gilgul, que é o Gilgulino. Não que você ficou devendo, mas você não completou a sua missão, porque nós viemos aqui foi para fazer uma missão. Então, nós precisamos de alcançar a nossa missão, praticar a nossa missão, concluir nossa missão e evitar erros, porque são os erros que vão nos levar para as purificações e o julgamento que nós vamos ter lá no final dos tempos. Né? Fala-se também do Tikkun, que é a correção espiritual que a alma vai buscar alcançar. Ou seja, a correção, por exemplo, a alma tem um vício de ficou viciada em comer muito, que é simples, é uma coisa boba, tá? Vamos só. Então ela retorna para concluir a sua missão, mas também para corrigir a gula. Então ela vai passar fome na próxima encarnação. Alguma coisa relacionada a isso. Ok? Tá. Então vamos mais um bocadinho. Quando nós falamos aqui do Guerrinon, e até na nossa série nós falamos, Deus me livre do Guerrinon. O Guerrinon, ele é um conceito de purificação. O termo cunhado, Guerrinon, ele deriva do Vale de Rinon, que é uma área próxima de Jerusalém, associada a práticas antigas de queima de mortos, queima de lixo e outras coisas assim. Né? O Átila Hernani. Seja bem-vindo, Átila. Átila Hernani está conosco também. Coisa boa ter você conosco, Átila. Coisa boa. Que o Eterno te dê saúde, se estava dodói, que o Eterno te dê cura, refúgio, não só para você, para o Newton Moraes, também para a mãe da
da nossa mentora, a dona Vânia, né? A mãe dela, a dona Conceição, que receba a cura também, né? Então vamos aqui, minha gente. É ligado ao conceito do Vale Rinom. Eu já expliquei para vocês até aqui. Mas vamos continuar. A tradição judaica, ela representa um estado temporário. Na tradição judaica, o Gehinom é um estado temporário. Ele não é eternamente, você fica lá para cima. Não é isso, não. Ele é um estado temporário, onde a alma passa por refinamento após a morte. No Gehinom propriamente dito, a alma fica somente 11 meses. Ok? Mas existem outros tipos de purificação onde a alma pode passar muitos séculos. Não somente anos, muitos séculos. Não é um lugar, o Gehinom, de punição eterna, mas sim uma fase de reestruturação como uma terapia espiritual. A pessoa vai passar por uma terapia, uma cura, uma purificação, uma limpeza. Ok? Qual que é o papel, então, do julgamento das almas? Qual que é o papel disso? Após a morte, a alma é julgada, tá? Com base nas ações durante a vida. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar conta. Por isso nós dizemos que há um que tudo vê, há um que tudo escreve, há um que tudo escuta. Tá? Um que tudo vê, um que tudo escuta, um que tudo escreve. Ok? É baseado nisso que nós sabemos que nós vamos prestar conta de cada apóstrofo. Ó, fui longe agora. Apóstrofo é aquele risquinho que fica em cima da palavra, assim, ó, tá? Cada que nós dissermos. Tá? Se houver impureza espiritual, a alma pode passar um tempo no Gehinom para se purificar antes de ascender ao Gan Eden. A alma também pode passar um certo tempo no Kaf HaKeler. Kaf HaKeler é também um local de purificação dessas almas, principalmente o Rachá, principalmente as almas que não têm elevação. Tá? As almas com menor refinamento, elas vão passar realmente por, não só esse, o Deputy Kev, existem almas que não vão, que vão fugir num certo período em que o anjo do mar começa a fazer uma avaliação da alma, a alma pode dar uma escapada e aí ela vai ficar vagando. Essas almas vagando escaparam do mar. E aí é que os anjos, Maziquim, não é Malahim mais, aí são Maziquim, que vão atrás dessa alma, para a captura dessa alma. Essa alma costuma procurar pessoas que têm uma fragilidade espiritual, entrar e se esconder naquela vida daquela pessoa. Esconder nas coisas daquela pessoa. Não é só, não. A alma está buscando um refúgio, porque ela está fugindo. Ela se sente, ela não tem ainda a consciência da purificação, ela ainda não tem a consciência da limpeza, então ela acha que está sendo maltratada, então ela pena porque te quer. E com isso, ela vai passar mais tempo passando por purificação, porque quando ela é pega novamente, ela vai passar de novo o mesmo processo. Ela vai passar novamente o mesmo processo. Isso não uma e nem duas vezes. Depende. Porque se a alma, se a pessoa tem elevação, ela sabe, eu vou passar por uma purificação. Passada a purificação, se eu precisar de ir no Gehinom, eu vou passar pelo Gehinom 11 meses e pronto. Estou lá do outro lado. Tá? E eu vou dizer para vocês o que acontece, como é que a gente chega lá. Mas a alma, pronto, passei aqui pelo do mar, agora, aí ele vai avaliar e dizer, não, você vai passar 11 meses no Gehinom, ele vai passar um período de tempo lá no Kaf HaKeler, tá? No fundo da funda. Ele vai passar um tempo no Kaf HaKeler. O do mar que vê isso, ele é o supervisor do negócio, ele é o gerente da boca lá. O gerente da boca. Então ele vai passar por esse processo. Então, vamos lá. Vamos lá, você tem algumas almas que fogem disso. Então elas vão ficar ali, aqui, ali. E por isso que tem essa questão dessas almas que estão aí meio perdidas. O processo, na verdade, minha gente, o tempo no Gehinom, ele geralmente é limitado segundo algumas das fontes que nós consultamos,
11, 12 meses, dependendo da gravidade das ações. O processo é visto como misericordioso, permitindo que a alma retorne à sua essência pura, divina, natural. Esse é que é o efeito do Gehinnom, é para isso. Ok? Tá? E para você não passar pelo Gehinnom, como é que eu faço para não passar pelo Gehinnom? Torá, mitzvot, tzedakah, tikkun e teshuvah. Essa é a fórmula para você não precisar de passar pelo Gehinnom. E o caminho escuro? Calma aí, isso é depois. Nós acabamos passando aqui pelo do mar, acabou decifrando aqui o caminho aqui, ainda não chegamos lá. Nós não chegamos lá ainda, vamos chegar lá ainda, vamos lá. Vamos chegar lá. Só que eu estou explicando o detalhe. A visão mística disso tudo. A Cabala descreve Gehinnom como uma esponja espiritual que absorve a negatividade acumulada nessa alma. É uma etapa necessária para que a alma possa reunir com sua fonte, ou seja, com Deus, que ninguém pode ir para Deus com sujeira. Ok? Então vamos falar um bocadinho, dá tempo de falar um bocadinho só do caminho para Marpelá. Não dá para falar muito sobre isso, eu vou ter que voltar nesse assunto, falando sobre o caminho para Marpelá. O que é Marpelá? Vamos lá. Vocês sabem o que é Marpelá? Quantas pessoas sabem o que é Marpelá? Eu não sei quantas pessoas sabem o que é Marpelá, mas vamos lá falar sobre Marpelá. Marpelá é uma caverna que tem no Vale de Hebron, ok? O Hebron ali tem uma caverna que é Marpelá. A história de Marpelá está longe, 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 lá em Adão. Adão Rishon, o nosso Adão, né? São pessoas que não têm costume. Então, vou dizer, o Adão, ele quando Eva faleceu, ele foi buscar um local para colocar o corpo de Havá. Tá? Eva chama Havá. Esse é o nome de Eva, Havá. Então ele foi arrumar um lugar para colocar Havá. Nós sabemos que o Gan Eden, ele é um lugar atemporal, fora do nosso tempo físico. Acima, não é fora, é acima do nosso tempo físico. Eles foram expulsos dessa situação. Eu falei, tem uma aula falando sobre isso, né? Como é que era o corpo de Adão, como é que foi transformado, e Deus o vestiu, ok? Esse vestimento que diz, que Deus colocou pele sobre eles, não é pele de animal, é essa pele que Deus colocou, vestiu ele dessa pele. Bom, mas vamos embora. Então, ele foi procurar um local. Nós sabemos que o Gan Eden é guardado por um querubim. Um querubim guarda a entrada do Gan Eden, né? Querubim guarda a entrada do Gan Eden. Então, ele buscando o local, ele achou ali uma caverna profunda, de 2 lugares, chama Marpelá, porque é por causa disso, 2 andares. Tá? Ela não é uma caverna só, é uma caverna dupla. Ela é uma caverna dupla. Então Adão entrou nessa caverna para colocar o corpo de Havá e ele sentiu um cheiro característico, conhecido. E ele foi conduzido por aquele cheiro gostoso, característico que ele tinha. Ele já conhece o cheiro. Quando você vira um lugar onde é cheiroso, toda vez que você passar por algum lugar, aquele cheiro fica gravado na sua mente. Então, o que aconteceu com Adão? Adão falou, opa, um cheiro maravilhoso. Ele continua caminhando e ele chega num certo ponto, ok, da entrada, e ali o anjo diz, daqui não passarás. É inclusive o que está escrito lá. Daqui não passarás. É o que está gravado lá. Daqui não passarás. Então ele colocou ali, junto dessa entrada, depositou o corpo de Havá sobre uma grande pedra. E deixou o corpo de Havá ali. Ok? Quando ele faleceu, o seu filho Shet
também levou seu corpo para este lugar e depositou seu corpo junto de Havá. Ok? Muito bem. Também ali em Marpelá, Abraham ia rezar junto ali de Adão ali, conhecia. E quando, por ocasião da morte de Sara, sua esposa, ele queria enterrar também a Sara ali. E como aquele campo estava sendo usado por outras pessoas, ele comprou aquele campo, comprou aquela região. Ele comprou aquela região e pagou caro. Mas porque ele sabia o que tinha na caverna. As outras pessoas não sabiam. Então ele foi para lá, ele colocou o corpo de Sara. Também, Yaakov colocou ali uma de sua esposa, ok? Colocou ali uma das suas esposas. Eita, agora eu vi. Ele colocou ali uma das suas esposas, ali. Ele próprio foi enterrado ali. A cabeça do irmão dele também foi colocada junto. Né? Por quê? Aconteceu uma discussão e Benjamim, filho de Benjamim, falou, não, peraí. O Ismael, não, Ismael não, como é que é o nome do irmão de Ismael, de Jacó? Jacó é Esav. Esav não queria, porque ele era o primogênito, não queria que fosse enterrado ali Jacó. Ele disse, não, mas meu pai comprou seu direito de primogenitura. Ele, não sei o quê, houve uma discussão, ele decepou a cabeça de Esav, a cabeça de Esav foi rolando até dentro da caverna. E ficou lá. Foi o próprio neto que matou? O próprio neto que matou Esav. E caiu lá dentro a cabeça. Mas o corpo não. Tá? O corpo não foi enterrado ali, só a cabeça. Qual? Então lá, Qual o motivo? por ele ter cuidado do pai dele durante os 20 e tantos anos que Jacó esteve lá na terra de Harã. Então, ele cuidou do pai dele. Em honra disso, olha como é importante você cuidar dos seus pais. Tá? Eu já não tenho pai, já não tenho mãe, mas eu honro, tendo possível, as pessoas mais antigas. Né? Tenho muita consideração pela minha sogra. Minha sogra me salvou de situações. Deus abençoe a ela. Né? Deus abençoe a ela. E, então, é muito importante você ter essa consideração. Né? E os nossos filhos também, a mesma, foram ensinados assim, estão nessa mesma consideração. Então, Marpelá é a entrada do Gan Eden. As almas, todas, depois de purificadas, elas vão... Isso aí, elas vão passar por Marpelá. Adão Harishon fica na entrada de Marpelá. Ali está o corpo e ele também está ali na entrada de Marpelá para receber todas as almas já purificadas. A alma sem purificar, não passa. Ainda que ela achar o caminho de Marpelá, ela não passa por Adão. Adão não deixa ela entrar. Ok? Não deixa ela entrar. Então, só as almas que já estão purificadas é que vão ser recebidas por Adão, e Adão vai dizer, seja bem-vindo, etc e tal. Está aqui o Gan Eden, tá? Você vai entrar no Gan Eden. Não é o Jardim das Almas, é o Gan Eden, e algumas coisas vão acontecer depois da passagem de Marpelá. Depois que a alma passa pela passagem do Gan Eden, eles vão encontrar uma coisa importante. Tá? Eles vão encontrar uma coisa muito importante que nós vamos deixar para a semana que vem, porque daqui a pouquinho
tem a aula com o Rav Yaakov. Então vamos falar de Marpelá daí em diante. Ok? Nós vamos falar de Marpelá daí em diante. Eu vou repetir, voltar no assunto de Marpelá. E o que acontece com a alma depois? O que acontece também com a alma que não passou na purificação? Nós falamos aqui, a alma está passando pela purificação, mas ainda tem mais coisa para passar. Tá? Então vamos falar nisso na semana que vem. Que coisa, né? Eu quero te agradecer a sua paciência para comigo, a sua presença aqui comigo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, coloque questionamento, gente. Eu gosto de ler o questionamento de vocês, eu gosto de responder os questionamentos. Coloque os questionamentos, nós vamos responder o questionamento de vocês que tiver aí, não vou responder todos eles. Curta, compartilha, coloca aí, não tenha dó de colocar aí um comentário, de colocar um compartilhamento, de curtir, não tenha dó de curtir e de compartilhar, porque isso dá relevância ao canal. Você vê que nós já ganhamos um superchat. Tá vendo aí? Vocês que fizeram, curtiram aí, ó. Tá aí, ó, pode olhar no chat aí. Tem um chat, um superchatzinho aí. Uma pontuação no superchat. Se você, durante a transmissão ao vivo, fizer aí comprar uma parte do superchat, você ainda tem uma pontuação maior. Então, pode comentar. Quanto mais você comenta, maior. Vocês querem ver só? Maior é a quantidade de, ó, quer ver? Aumenta, ui, meu Deus, 3, tá vendo? Já fui por 3 pontos. E eu coloquei errado ainda, eu coloquei esse balão, não é balão, é shalom. Só para mostrar para vocês que aumenta a pontuação. Aumenta a pontuação. Você comenta aí, vai aumentando a pontuação, tá? E curta, compartilhe. Vocês vão ser muito, muito, muito honrados por Deus ao participarem ativamente da aula. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu dedico essa aula às pessoas que estavam aí enfermas, que estão em recuperação, que é o Vátila Hernani, o Newton Moraes, a mãe da dona Andréia, a mãe da dona Vânia, vocês são. Também lembrando aqui da encomendação dos domingos, né, em favor da alma do Marcos, né, para a elevação da alma do Marcos, que deixou a gente aí, que ele tem elevação, que ele consiga alcançar a elevação, não é? E que nós possamos, você quer também que seu nome conste, me fala, tá? Se você me falar, eu sei. Essas pessoas me falaram, então eu sei. O que se passa com elas, nós podemos mandar um abrahá, tá? Mandar um abrahá para cada uma dessas pessoas, porque elas me falaram com a gente. No mais, meus queridos, eu quero agradecer a você, ó. Sábado, 9 da manhã, Shaharit de Shabbat para Benoa. Ok? São as rezas da manhã de Shabbat para Benoa. 9 da manhã. Nós estaremos ali, 9h30, né? 9h30 da manhã, aguardando você para nós fazermos o Shaharit juntos, tá bom? Esteja presente 9 horas, a gente já coloca 9 horas, e já vai estar acompanhando você. 9 horas estaremos ali, então, fazendo o Shaharit de Shabbat. No domingo, nós temos aquela nossa aula. Domingo passado não houve possibilidade, teu problema, não tive condições de fazer a aula através do meeting, nem através de gravação. Eu só fui conseguir estabelecer novamente à noite. Mas tá bom, graças a Deus. Mas domingo agora vamos nos esforçar para ter a nossa aula.